Completar 70 anos não é só uma data no calendário. É uma virada que o corpo sente, que a mente processa e que a vida inteira confirma de formas que ninguém explica com antecedência. Tem coisas que acontecem quando você cruza essa marca que independem de planejamento, de força de vontade ou de quanto você se cuidou ao longo dos anos. Elas simplesmente acontecem. E a diferença entre quem atravessa essa fase com dignidade e quem se perde nela, muitas vezes está numa coisa só: saber o que esperar. Não o que a medicina lista em consulta, não o que os filhos comentam com preocupação disfarçada de cuidado, mas o que de fato muda, por dentro e por fora, quando a vida completa 7 décadas, e o que fazer com essas mudanças de um jeito que preserve quem você é. Neste vídeo você vai conhecer 7 coisas que acontecem ao completar 70 anos, quer você queira ou não. Algumas você já está sentindo sem ter nome para elas. Outras vão soar como um aviso que você precisava receber antes. E preste atenção, especialmente na 7ª, porque ela é a que menos gente fala abertamente. E talvez seja a que mais muda a forma como você vai viver os anos que ainda estão pela frente. A primeira coisa que acontece ao completar 70 anos é que o tempo muda de velocidade, e não do jeito que você imaginava. Todo mundo já ouviu que o tempo passa mais rápido quando a gente envelhece. Mas existe uma dimensão dessa experiência que vai além do clichê e que só quem chegou nos 70 consegue descrever com precisão. Não é só que os dias passam rápido, é que eles começam a ter um peso diferente. Cada semana que termina carrega uma consciência que antes ficava adormecida no fundo. A consciência de que esse tempo não volta. Que aquela segunda-feira que passou foi uma segunda-feira real, não uma segunda-feira de ensaio. Que o ano que fechou levou junto coisas que não vêm mais. Tem uma senhora que conheci certa vez, com 72 anos, que disse uma coisa que ficou guardada na memória. Ela disse que antes dos 70, ela vivia como se tivesse um estoque infinito de amanhãs. Adiar era fácil, deixar para depois era simples, mas que depois dos 70, ela passou a sentir cada dia como se ele tivesse um peso específico, como se cada um deles precisasse ser vivido de verdade, porque guardar para depois deixou de ser uma opção segura. Isso não é catastrofismo, é lucidez. E a diferença entre quem se paralisa com essa percepção e quem se liberta com ela está em como você escolhe responder quando ela chega. Quem trata essa mudança como ameaça vive em ansiedade. Quem trata como convite começa a fazer escolhas mais honestas. Para de gastar dias em relações que drenam. Para de adiar conversas que importam. Para de viver em função de aprovação que nunca satisfaz de verdade. O tempo mudando de velocidade pode ser a coisa mais assustadora que os 70 trazem, ou pode ser o maior presente que uma vida oferece, dependendo de para onde você vira o olhar. A segunda coisa que acontece é que o corpo passa a exigir negociação diária e ignorar. Essa exigência tem um custo que cresce todo mês. Aos 40, aos 50, o corpo ainda aceita descuido com relativa facilidade. Você dorme mal 3 dias seguidos e recupera. Come errado uma semana e o organismo absorve. Força além do limite e descansa depois. Existe uma margem de tolerância que a maioria das pessoas usa sem perceber que está usando. Aos 70, essa margem encolheu. Não desapareceu, mas encolheu de forma que não dá mais para fingir que não encolheu. O joelho avisa quando forçou demais. O sono fragmentado cobra no dia seguinte de um jeito que não cobra aos 50. A alimentação descuidada aparece no exame de sangue com uma rapidez que surpreende. O corpo passou de aliado silencioso para interlocutor presente, e esse interlocutor agora fala mais alto e com menos paciência do que antes. O que mais pega as pessoas nessa mudança não é o sintoma físico em si, é a negociação de identidade que vem junto. Porque durante décadas você foi alguém que não precisava pensar tanto no próprio corpo. Ele funcionava e você vivia.
E de repente ele exige atenção, adaptação, cuidado constante. E existe uma parte de muita gente que resiste a isso com força, porque aceitar os limites do corpo parece aceitar que aquela versão anterior, a versão invencível, ficou para trás. Mas aqui está a virada que faz toda a diferença. Negociar com o próprio corpo não é fraqueza, é a habilidade mais prática que os 70 pedem. Quem aprende a ouvir o corpo nessa fase, quem ajusta o ritmo sem se humilhar por isso, quem entende que cuidar de si mesmo é ato de inteligência e não de rendição, é quem consegue viver mais e melhor do que quem passa anos brigando com uma realidade que não vai mudar só porque a pessoa não quer aceitar. O corpo que você tem agora carregou 70 anos de vida. Ele merece respeito, não guerra. A terceira coisa que acontece ao completar 70 anos é que as relações mostram com clareza quem ficou de verdade e quem estava de passagem. Existe um filtro natural que o tempo aplica sobre as relações humanas. E os 70 anos representam um dos momentos em que esse filtro aparece com mais nitidez. As pessoas que estavam na sua vida por conveniência, por proximidade de trabalho, por obrigação de rotina ou por necessidade mútua que já passou, essas pessoas foram se afastando. E as que ficaram por algo mais sólido. O problema é que muita gente chega aos 70 sem ter feito as pazes com esse processo. Ainda espera que relações antigas se recuperem sozinhas. Ainda acredita que o filho que foi se afastando vai voltar sem que nada mude. Ainda aguarda o telefonema de uma amiga de décadas que parou de ligar sem explicação. Ainda sustenta na cabeça um círculo social que na prática não existe mais há anos. E essa espera tem um custo emocional alto, porque enquanto você espera por relações que já foram, você deixa de investir nas que ainda estão, deixa de construir novas, que sim, ainda são possíveis e ainda têm valor mesmo depois dos 70. Deixa de aprofundar o que ainda existe para ficar guardando espaço para o que já passou. O que acontece com muita gente nessa fase é uma solidão que não vem de estar sozinha, vem de estar rodeada de expectativas que ninguém mais vai cumprir. E solidão de expectativa dói diferente. Ela não tem solução no telefone. Ela tem solução no ajuste do que você espera e de quem você decide investir sua presença. Aos 70, as relações que restaram com honestidade são ouro. E as que foram embora já ensinaram o que tinham para ensinar. O que você faz com o que sobrou diz muito mais sobre como você vai viver essa fase do que qualquer outra coisa. O que vem agora talvez incomode, mas pode mudar a forma como você enxerga sua vida a partir de hoje. Se esse vídeo está chegando num lugar que você não esperava, deixa o seu like agora. É uma forma de fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve. Tem conteúdo novo toda semana feito especialmente para quem quer viver essa fase com mais clareza e mais paz. A quarta coisa que acontece é que a casa e o espaço onde você vive passam a ter um peso que antes não tinham. Isso parece pequeno quando você lê, mas pesa todos os dias quando você vive. Antes dos 70, a casa era o pano de fundo da vida. Você chegava, saía, dormia, comia e seguia. A vida acontecia em vários lugares, e a casa era só um deles. Mas com o passar dos anos, à medida que a rotina externa diminui, à medida que o corpo pede mais descanso e menos deslocamento, à medida que os compromissos fora de casa vão espaçando, a casa deixa de ser pano de fundo e passa a ser o cenário principal. E aí o ambiente começa a importar de um jeito diferente. Uma casa desorganizada, apertada demais, grande demais, mal iluminada, cheia de objetos que não fazem sentido para a vida de agora. Isso tudo começa a afetar o humor, a energia e até a sensação de dignidade de um jeito que não afetava quando você passava poucas horas em casa por dia.
Tem gente que aos 70 percebe que está vivendo num espaço que foi montado para uma fase que passou e que nunca foi reorganizado para a fase atual. A casa ainda tem o quarto dos filhos, como se eles fossem voltar. Ainda tem uma sala de jantar grande para reuniões que não acontecem mais. Ainda tem móveis de uma vida mais cheia, guardando espaço de uma vida mais simples. E existe um trabalho real, não só físico, mas emocional, de reorganizar esse espaço para quem você é hoje, não para quem você foi. Isso pode significar simplificar, pode significar mudar, pode significar abrir mão de coisas que têm memória, mas que já não têm função. E esse trabalho, quando feito com honestidade, tem um efeito sobre o bem-estar que vai muito além do que parece possível mexendo em móveis e organizando armários. O lugar onde você vive comunica para você todo dia quem você é e como você está. Vale a pena que ele diga algo que te sustente. A quinta coisa que acontece ao completar 70 anos é que o silêncio muda de natureza. Antes dos 70, silêncio costuma ser ausência. Ausência de barulho, de movimento, de gente. E a ausência pode ser bem-vinda depois de um dia cheio, pode ser descanso, pode ser recarregar. Mas ainda é ausência. Depois dos 70, especialmente para quem vive sozinho ou passou por perdas significativas, o silêncio começa a ter uma presença própria. Ele deixa de ser apenas ausência de barulho e passa a ser uma companhia com personalidade. Às vezes essa companhia é tranquila, às vezes ela acusa, às vezes ela lembra, às vezes ela acolhe. A forma como você se relaciona com o silêncio nessa fase diz muito sobre como está a sua relação com você mesmo. Quem não consegue ficar em silêncio sem ansiedade, sem ligar a televisão imediatamente, sem ocupar cada pausa com alguma distração, muitas vezes está evitando algo que o silêncio traria à superfície. Uma pergunta sem resposta, uma saudade que ainda dói, um arrependimento que não foi resolvido, uma solidão que não foi nomeada. E quem aprende a sentar com o próprio silêncio, não a gostar de solidão forçada, mas a não ter medo do que aparece quando o barulho para, essa pessoa tem acesso a um nível de autoconhecimento que a correria da vida ativa nunca permitiu. Aos 70, o silêncio é um dos professores mais honestos que existem. Ele não elogia, não distrai, não muda de assunto. Ele simplesmente revela o que está lá. E o que está lá, quando você tem coragem de olhar, muitas vezes é mais administrável do que parecia, enquanto você fugia dele. A sexta coisa que acontece é que a relação com o dinheiro muda de um jeito que poucas pessoas estavam preparadas para enfrentar. Durante a vida ativa, dinheiro tem uma lógica conhecida. Entra todo mês, sai todo mês, e existe um ritmo previsível que, mesmo quando apertado, tem uma estrutura. Você sabe o que esperar, sabe quando recebe, sabe como planejou os próximos meses. Aos 70, essa lógica muda. Para muita gente, a renda estabilizou numa aposentadoria que não cresce. Os custos de saúde foram aumentando de forma silenciosa ao longo dos anos e continuam aumentando. As reservas que existiam foram sendo usadas em necessidades que foram surgindo. E existe uma equação que vai ficando mais estreita com o tempo, sem que ninguém avise com antecedência quando vai apertar de verdade. O que acontece emocionalmente nessa mudança é algo que pouquíssimas pessoas falam com honestidade. Existe uma vergonha muito específica que vem de precisar pensar no dinheiro de um jeito que a pessoa não precisava antes. De ter que recusar um passeio por causa do custo, de olhar para um tratamento de saúde necessário e calcular se cabe no mês, de sentir que trabalhou décadas e que a liberdade financeira que imaginou não ficou exatamente como planejou. Essa vergonha é silenciosa e pesada, e ela é injusta, porque a situação financeira na velhice depende de fatores que vão muito além das escolhas individuais de cada pessoa. Mas existe algo que essa fase também traz, para quem consegue olhar
para ela com clareza. A consciência real de que o que você tem é o que tem e que viver bem dentro do que existe é uma habilidade que pode ser construída. Não resignação, não conformismo, mas a inteligência prática de quem para de gastar energia desejando o que não tem e começa a usar com mais cuidado e mais intenção o que está disponível. Simplificar não é fracasso. Às vezes, é o ato mais sábio que uma pessoa pode fazer quando a vida pede uma versão mais enxuta de si mesma. E agora chegou a sétima coisa, a que foi prometida desde o começo, a que menos aparece nas conversas, mas que talvez seja a que mais importa. Ao completar 70 anos, você passa a ter uma clareza sobre quem você é, que nenhuma outra fase da vida entrega com essa precisão. Isso parece abstrato, então precisa ser dito de uma forma mais concreta. Durante as décadas anteriores, você viveu usando muitas máscaras. Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido real. Você era o profissional que precisava ser certo no trabalho. Era o pai ou a mãe que precisava parecer seguro para os filhos. Era o cônjuge que precisava sustentar uma versão de si mesmo dentro da relação. Era o amigo que precisava ser de um jeito. O vizinho que precisava ser de outro. A pessoa pública que precisava corresponder a uma imagem construída ao longo do tempo. E muitas dessas máscaras foram usadas por tanto tempo que ficou difícil de distinguir o que era máscara e o que era a pessoa de verdade por baixo. Aos 70, muitas dessas estruturas caíram. O emprego foi embora. Os filhos cresceram e foram viver a vida deles. As expectativas externas foram diminuindo, e o que sobra, quando as obrigações que definiram décadas vão embora, é uma pessoa que precisa se encontrar fora de todas essas funções. Isso pode ser assustador. Muita gente chega aos 70 e não sabe bem quem é quando não está sendo útil para ninguém, quando não está resolvendo o problema de filho, quando não está indo para o trabalho, quando não está correspondendo a uma expectativa de fora. E aí vem uma crise de identidade que poucas pessoas nomeiam como tal, porque parece que crise de identidade é coisa de jovem. Não é. Mas existe o outro lado dessa mesma moeda, e ele é poderoso. Quando você tem 70 anos e as máscaras foram caindo, você também tem algo que nenhuma outra fase oferece da mesma forma. Você tem a possibilidade de, talvez pela primeira vez na vida adulta, ser exatamente quem você é, sem precisar justificar para ninguém. Não precisa mais provar competência no trabalho. Não precisa mais sustentar uma imagem de força que nunca foi completamente verdadeira. Não precisa mais viver em função de aprovação de pessoas cuja opinião, quando você para e pensa, nunca deveria ter pesado tanto. Tem pessoas que descobrem aos 70 que gostam de coisas que nunca se permitiram, que têm opiniões que nunca disseram em voz alta, que querem uma rotina completamente diferente da que viveram, que têm sonhos que foram guardados há décadas esperando um momento que parecia nunca chegar, e que esse momento é agora. Não porque chegou na hora certa, mas porque não tem mais por que esperar. A clareza sobre quem você é aos 70 pode ser o começo da fase mais honesta da sua vida inteira. Não a mais fácil, não a mais cheia de energia, mas a mais honesta. A fase em que você finalmente pode viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro. E isso vale muito. Vale mais do que a maioria das pessoas consegue enxergar quando está no meio da turbulência dessa transição. Antes de encerrar, vale dizer o que une todas essas 7 coisas que acontecem ao completar 70 anos. Elas não pedem permissão, elas chegam. O tempo muda de velocidade, o corpo exige negociação, as relações se revelam, a casa passa a importar mais, o silêncio ganha peso, o dinheiro exige mais cuidado e a identidade pede revisão. Tudo isso acontece, quer a pessoa esteja preparada ou não. A diferença não está em evitar essas mudanças. Não há como evitar. A diferença está em como você as recebe.
Se você as recebe como ameaças, elas vão parecer ataques. Se você as recebe como informações sobre quem você está se tornando e o que essa fase precisa de você, elas passam a ter um uso. Não existe uma forma de atravessar os 70 anos sem ser mudado por eles. Mas existe uma forma de ser mudado para melhor. E essa forma começa exatamente aqui, no momento em que você para de fingir que nada está mudando e começa a olhar de frente para o que a vida está te dizendo. Você pode chegar aos 70 anos resistindo a cada uma dessas mudanças, gastando energia, brigando com o que não tem como ser diferente, e perder nesses anos algo precioso que ainda estava disponível. Ou pode chegar e dizer, com toda a honestidade que 7 décadas de vida ensinaram, que ainda é tempo. Tempo de viver com mais verdade, de escolher com mais clareza, de estar presente de um jeito que a correria dos anos anteriores nunca permitiu. Os 70 anos não são o começo do fim. Para quem os recebe com lucidez, eles são o começo de uma fase em que, pela primeira vez, você tem sabedoria suficiente para saber o que importa e ainda tem tempo suficiente para viver em função disso. Essa combinação é rara e você a tem agora. Escreve aqui nos comentários com uma palavra o que os seus 70 anos ou os que estão chegando representam para você. Uma palavra só. Pode ser recomeço, pode ser clareza, pode ser paz, pode ser força, pode ser qualquer palavra que esteja viva dentro de você agora. Quero ler o que está passando pela sua cabeça depois desse vídeo. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Todo vídeo aqui é feito com cuidado para quem quer entender e viver essa fase com mais dignidade, mais inteligência e mais paz de verdade. Antes de sair, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela. Um fala sobre algo que idosos inteligentes fazem diferente quando percebem que o tempo mudou. O outro traz uma verdade sobre as relações nessa fase que muita gente evita ouvir, mas que liberta quando ouve. Até o próximo vídeo.